Caro amigo catequista, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para juntos podermos fazer essa caminhada, nessa caminhada de fé, essa caminhada de conhecimento, de aprofundamento nessa nossa intimidade para com Jesus Cristo, conhecendo a nossa igreja, né, e para poder melhor servi-lo, né? É a grande missão de nós todos. Vim até aqui derramar o meu passado em ti, me banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo o que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo o que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Pensando, né, o que nós poderíamos, ao longo de alguns encontros, refletir, né, juntamente com vocês, me veio a seguinte reflexão, e conversando também com a Rosana, que nós pudéssemos nos dedicar um tempinho maior a refletir sobre a palavra de Deus, né, devido àquilo que nós já refletimos, a importância de conhecer, de ter intimidade, de amar. Então, para poder nos ajudar, né, nessa intimidade, nós vamos, ao longo de alguns encontros, conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus, para que nós conheçamos, para que nós possamos ser mais íntimos, e quanto mais íntimos, com certeza, melhor nós rezaremos, né, fazendo aquilo que eu já propus para nós todos, né, a leitura orante da palavra de Deus. E nesse nosso primeiro encontro, sobre a palavra de Deus especificamente, eu gostaria, para poder fazer essa introdução, responder três perguntas. A primeira é que língua a Bíblia foi escrita, né, para que nós possamos saber
né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né, qual a língua que ele foi escrito? É a primeira pergunta. A segunda, como foi que ela chegou até nós? Né? Naquele povo ali do Oriente, na língua que ela foi escrita, como foi que nós conseguimos ter, né, a palavra de Deus traduzida na nossa língua, né? Como foi que ela chegou até nós? E a terceira pergunta, nesse nosso primeiro encontro, por que a Bíblia dos protestantes e evangélicos ela é diferente da nossa, né? Porque a Bíblia dos nossos irmãos protestantes e evangélicos, elas possuem 7 livros a menos do que a nossa Bíblia. Né? O porquê disso? Então, nesse nosso primeiro encontro, eu gostaria, né, de poder responder, né, ou tentar responder essas 3 perguntas. Mas para iniciar, né, a nossa conversa respondendo essas perguntas, eu gostaria que nós pudéssemos primeiro cantar um pouquinho para meditar essa palavra que sempre fala a cada um no nosso coração. Ouçamos com alegria nosso canto de aclamação ao Evangelho. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Palavra de paz e esperança, foi Deus quem criou, quem falou. Palavra que exorta, aconselha e mostra o caminho, luz do caminho. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos catequistas, eu fiz questão de nesse nosso primeiro encontro, falando especificamente sobre a palavra de Deus, ler, proclamar o início do Evangelho de São Lucas, é o prólogo de São Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4, né? De 1 a 4, que é um texto que nós quase não ouvimos nas nossas igrejas, onde São Lucas, ele alerta e fala da importância de aprofundar no conhecimento, de conhecer tudo aquilo que o pessoal testemunhou para deixar escrito para anunciar para os outros. Da importância do conhecimento, né, de meditar tudo aquilo que Deus deixou para todos nós. Então eu quis usar esse texto para ser essa luz naquilo que nós vamos tentar responder, né, nessas 3 perguntas que eu disse para vocês. Né? Então, caro catequista, é com muita alegria que vamos tentar, né, responder essa primeira pergunta que nós ouvimos, né, em que língua foi escrita. Mas antes de falar disso, né, antes de falar, né, em que língua a palavra de Deus foi escrita, eu gostaria de apenas para já a introdução da riqueza desse tema de hoje, né, poder falar para nós um pouquinho sobre um tema antes. Primeiro, a divisão da Bíblia, né, uma divisão fundamental, né, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lembrando que testamento pode ser aliança, né? É importante a gente saber disso. Então, o Antigo Testamento antes de Jesus e o Novo Testamento depois de Jesus. Para nós católicos, e daqui a pouquinho nós vamos entender isso, né? Para nós católicos, o Antigo Testamento possui 46 livros e o Novo Testamento 27 livros. Então, a Bíblia do católico, né? A Bíblia, que é um livro de muitos livros, né? Uma biblioteca inteira, né? Então a Bíblia para nós católicos
possui 73 livros, diferentemente dos nossos irmãos protestantes e evangélicos, como daqui a pouco nós vamos saber o motivo, eles possuem, né, 7 livros a menos, tá certo? Então, apenas para já nos enriquecer, né, esse nosso momento, com certeza muitos de nós já sabemos, mas não podemos deixar de falar para enriquecer. Então, vamos lá. Em que língua a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito? Foi escrito no hebraico, né, que era a língua, né, falada, né, antes de Jesus. Então, quando começaram a fazer os primeiros escritos de toda a experiência que aquele povo tinha da intervenção de Deus na sua vida, então eles começaram a deixar isso escrito em hebraico. E foi assim por muitos e muitos anos, né, foram os textos utilizados, né, entre os palestinos. Mas no século IV a.C., quando Alexandre Magno ele conquista a região toda, inclusive a Palestina, ele queria que a sua língua, que era o grego, fosse dominante naquela região toda. E para poder a sua língua dominar aquela região toda, era necessário que também na religião fosse usada a sua língua. E é por isso que tem uma lenda que se narra que 70 sábios, né, 70 sábios se reuniram e traduziram, né, o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E essa Bíblia, né, traduzida para o grego, ela é conhecida nos livros, nos documentos da igreja como a Septuaginta ou a 70. De vez em quando, creio que talvez alguns de vocês já ouviram, né, ou leram. Então, quando se fala sobre essa tradução, né, da Bíblia grega, fala o 70, então fala dessa tradução feita do hebraico para o grego, do Antigo Testamento. Isso aconteceu ali entre o século IV e III antes de Cristo, a pedido de Alexandre Magno. E essa tradução, quando ela foi feita do hebraico, né, para o grego, esses 70 sábios, eles traduziram alguns livros a mais que não estavam na lista da Bíblia hebraica. Eles acrescentaram 7 livros, né, para compor essa Bíblia grega. Livros esses que não estavam na Bíblia hebraica, mas era aceita pela tradição, né, e pelo povo que rezava naquele tempo. Tão aceita que na sinagoga, né, os palestinos permitiam o uso nas suas orações tanto a Bíblia hebraica quanto a Bíblia grega. Então era usada em todas as duas, porque era aceita. Tá certo? Então isso nós temos que ficar assim bem claro. A pergunta, padre, quais eram, né, esses livros que eram esses livros que foram acrescentados, né, na tradução da Bíblia grega? Eu vou dizer para vocês memorizarem e saberem esses livros: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, primeiro livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus e Baruque. Então, esses 7 livros, eles não estavam na Bíblia hebraica, mas foram acrescentados nessa tradução lá no século III, IV antes de Cristo, na Bíblia grega. Tá certo? Vamos lá. O Novo Testamento. Que língua foi escrito no Novo Testamento? O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Por que ele foi escrito em grego? Porque as pessoas, os cristãos, os primeiros cristãos, que na maioria eram pagãos convertidos, a língua que eles falavam era o grego. Então, para poder eles melhorem compreender a mensagem de Jesus, então os primeiros escritos, né, na Bíblia, do Novo Testamento, foram escritos em grego, para que todos aqueles que ali viviam e conheciam pudessem ter essa experiência de Jesus. Então nós temos o Antigo Testamento, o primeiro em hebraico, no século IV, III foi traduzido para o grego, e o Novo Testamento escrito em grego. Então fica aí
né, respondida a primeira pergunta, em qual língua foi escrita a palavra de Deus. A segunda pergunta é como ela chegou até nós. Né? E aí é muito, muito bonito. Gente, não existe o império definitivo só Deus. Então, vemos ao longo da história da humanidade, num tempo, um continente que impera, no outro tempo é um outro, né? E chegou no século II, o grande império que dominou quase que o mundo todo foi o Império Romano. E o Império Romano, ele falava o latim. E o grande imperador nesse período era Constantino. E Constantino se converte ao cristianismo. E estabelece o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então todos foram obrigados a seguir Jesus Cristo. Como era obrigado a seguir Jesus Cristo, foi necessário traduzir a palavra de Deus, que era em hebraico e grego, para o latim. E esse trabalho ele foi encarregado a São Jerônimo, que com muito zelo, com muita força, lá no século II, século III, ele faz a tradução, né, para o latim. E qual foi a Bíblia que ele usou para traduzir para o latim? A hebraica ou a grega? Né? São Jerônimo utiliza a Bíblia grega. Né? Então ele pegou o Antigo Testamento grego, a Septuaginta ou a 70, e o Novo Testamento grego, que só tinha em grego, e faz a tradução, né, para o latim. E utilizou, né, o grego popular. É por isso que essa tradução de São Jerônimo ela é conhecida por Vulgata. Né? Vulgata. Quando você lê nos documentos, a Vulgata fala assim, é essa tradução que São Jerônimo fez para o latim, que depois chega para nós, né, séculos e séculos depois, em português. E essa tradução de São Jerônimo é a que nós usamos até hoje na igreja, tá certo? É a tradução que São Jerônimo fez, conhecida como Vulgata, traduzindo o grego, ou seja, aqueles 7 livros a mais que não se tinha na Bíblia hebraica, tá certo? Então, dessa forma, chegou até nós, né, respondida a segunda pergunta. E a terceira, porque a Bíblia, né, dos nossos irmãos protestantes e evangélicos, possuem 7 livros a menos do que a nossa Bíblia católica. No século XV, Martinho Lutero, ele cisma, ele separa da igreja. Né? E quando ele se separa da igreja, para que os seus seguidores pudessem ter algo novo, algo diferente, ele resolve fazer uma tradução nova da Bíblia para apresentar para os seus seguidores. E quando ele vai fazer a tradução da Bíblia, ao invés de pegar e traduzir, né, a Vulgata de São Jerônimo, que utilizou, né, a tradução grega, Martinho Lutero, então, ele resolve, querendo oferecer algo diferente, algo novo, ele resolve pegar a tradução hebraica. Então ele traduz, né, a Bíblia hebraica, juntamente com o Novo Testamento, para os seus seguidores. Lembrando que na Bíblia hebraica não se tinha aqueles 7 livros. E essa Bíblia é utilizada até hoje, né, pelos protestantes, pelos nossos irmãos evangélicos. Consequentemente, como eles utilizaram a tradução hebraica, eles não possuem esses 7 livros que nós temos na Bíblia. Né? E esse é o motivo, né, de que a Bíblia deles é diferente da nossa. Mas lembrando, hoje é um trabalho muito bonito de tentar uma unidade maior. Né? Inclusive, algumas traduções dos nossos irmãos evangélicos contêm no apêndice esses livros, né, que são aceitos desde antigamente, né, como livros revelados por nós, cristãos católicos. Né? Então, assim, resumidamente, este é o motivo da diferença das nossas Bíblias. Né? Que nós possamos, né, nos aprofundar cada vez mais nesse conhecimento, né, e conhecer essas diferenças, essas notas, né, que nos enriquecem no conhecimento da Palavra de Deus. Eu não sou digno, ó meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres, ó
minha casa, porque és tão santo, eu pecador. Eu nem me atrevo a te pedir este favor. Eu não sou digna, ó meu Senhor. Eu não sou digna de que tu entres, ó meu Senhor. Na minha casa, meu coração é tão pecador que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Suavemente ela nos salvará. Caros catequistas, com muita alegria que nós iniciamos essa nossa reflexão. Para o nosso próximo encontro, se Deus quiser, nós vamos refletir sobre a divisão dos livros no Antigo Testamento, e já começar a fazer uma caminhada da história da salvação. Por isso, assim, nos acompanhe, para que nós possamos juntos fazer essa caminhada de conhecer cada vez mais a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.